Bom dia. Pode sentar, irmão. Oi. Algumas perguntas primeiro. E eu preciso da sua participação hoje pela manhã. Quantos aqui têm filhos? Bem. Quantos... Mão levantada, mão levantada. Dos que têm filhos, quanto tem mais de um? Ai, que delícia. Mão levantada. Quantos querem mais? Nossa, Senhor. Converte, meus irmãos. Beleza. Agora, as mulheres que têm filhos, levantam as mãos, por favor. Agora vai ser forte demais. Dessas mulheres, quantos querem ter mais? Meu pai... Deus te abençoe, Juliana. Aos homens que têm filhos, meus irmãos, não me envergonhem. Quantos querem ter mais? 4. Oh, Senhor, tá bom. Aos adolescentes que têm irmãos, levanta a mão, por favor. Os que não têm irmãos. Os que querem ter irmãos e não têm. Melhorou. Jovem, não vou perguntar, que jovem é muito problemático. Então, ciúme, né? O meu objetivo e a minha oração é que vocês saiam hoje daqui prontos a terem mais filhos. Mais filhos. Amém, homens? Amém, né? Há um grande desafio nessa manhã e eu quero começar. Vamos abrir sua Bíblia em Gênesis rapidinho. A gente vai ler apenas um versículo no capítulo 4 de Gênesis. Abre aí, por favor. Diz assim o primeiro versículo. Gênesis capítulo 4. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez Abel, o irmão dele. Amém? O Senhor nos abençoe. Há um grande desafio nesta manhã. Um grande desafio nessa manhã. O que pensamos sobre essa expressão, a igreja dos meus filhos? O que ela significa? O que ela quer dizer? E eu quero propor duas acepções diferentes dessa expressão, mas complementares que vão caminhar juntas a partir da exposição desse tema. Perceba que a distinção dela vai ser muito sutil. Em determinado momento você vai perceber mais semelhanças do que diferenças. São duas direções. Duas direções. Primeiro, a igreja dos meus filhos geral, no sentido de uma geração futura, genericamente considerada, como uma igreja como um todo, uma geração que se levantará e haverá uma igreja do amanhã, né? E os desafios que serão colocados diante daquele que será o corpo de Cristo no futuro, num cenário político e social futuro e problemático, o futuro de uma igreja cristã no mundo pós-moderno. A igreja dos nossos filhos é essa. Pensando numa igreja inserida num cenário de incertezas. Como será a igreja da próxima geração? E nós precisamos então nos conscientizar para tomarmos atitudes pertinentes, considerando esse futuro, o distante e até o mais próximo de nós. E a partir desse momento, nós nos faríamos uma pergunta. A partir do que notamos, hoje, nossas expectativas são boas e podem ser seguras nessa igreja? Será que nós cumprimos os nossos papéis enquanto igreja adequadamente? Essa é uma segunda percepção desse tema. A segunda percepção vai ser a igreja dos nossos filhos e você, a minha sua responsabilidade. Os meus filhos, a Ana Lua, e os seus filhos, aqueles que os têm. O que você tem a ver com isso? A sua implicação sobre esse tema. A criação de filhos e o conhecimento que eles têm da igreja a partir de você. A partir do que você apresenta a eles, do que é a igreja e de quem é o Deus da igreja. E um chamado à responsabilidade para você mesmo. Né? Eu entendo como um convite à análise do seu desempenho da sua paternidade ou maternidade, para aferirmos se, em certo momento, qual a amplitude do que nós temos contribuído para o futuro da igreja dos meus filhos, aqueles filhos que eu conheço, os meus. E quanto mais cedo entender, será melhor de que a responsabilidade é nossa e você contribui com isso, negativamente ou positivamente. Não fazer nada é fazer alguma coisa. A partir dessa responsabilização e conscientização do seu empenho como papel pai e mãe, qual é a expectativa? Elas são boas e seguras?
Cumprimos os nossos papéis enquanto igreja de forma adequada? Filhos dão um trabalho além da conta. Eu suporto esse trabalho com fidelidade às Escrituras? Se o futuro depende do meu trabalho como pai e mãe, esse futuro pode ser esperançoso ou ele pode ser desastroso? É um convite a você pensar na sua paternidade, diariamente, cotidianamente com o seu filho. A resposta dessa simples e profunda pergunta, né? E a pergunta está ali. A igreja que temos visto expressa as características da igreja revelada na palavra de Deus? Ou temos sido uma igreja de ilusão e, consequentemente, iludida? Como a visão, como pai e mãe sobre a igreja contemporânea e as suas circunstâncias tem gerado influência na vida dos seus filhos? Cumprimos nossos papéis de forma satisfatória e de acordo com a revelação que tivemos de Jesus no Evangelho? Essa é a pergunta que nós responderemos. São essas as perguntas. Trocando em miúdos, de forma mais simples, né? A forma como pensamos igreja é a forma que Deus pensa igreja? A forma que desempenhamos os papéis de pai e mãe é a forma que Deus deseja que nós desempenhemos esse papel? E se não for, quais prejuízos que podem advir dessa minha falta de responsabilidade, da minha omissão, da minha fragilidade não resolvida na paternidade ou maternidade? E por que nós precisamos ir ao amanhã? Por que devemos pensar no amanhã? O tema sugere essa posição, esse vislumbre de algo futuro. Porque o que nós pensamos hoje sobre o amanhã molda de uma forma muito relevante a visão que nós temos do futuro e daquilo que nós fazemos hoje. Geralmente, tudo o que determina o que fazemos hoje é sobre o que pensamos do amanhã. Os nossos medos, as nossas esperanças, os nossos sonhos, aonde não queremos chegar, puxa, então tomo uma conduta. Aonde quero chegar, puxa, então tomo uma conduta. A relação entre amanhã e presente é completamente real e simples de ser entendida na nossa realidade. Grande parte das minhas atitudes hoje são relacionadas com o que espero, creio e temo do amanhã. O amanhã é presente hoje, nas minhas posições dentro de casa, nas minhas posições na igreja, nas minhas posições no trabalho, da minha posição piedosa quanto aos meios de graça. É o que eu penso sobre amanhã. Uma consideração que nós devíamos fazer é que a igreja, a Ana Lua pertence à mesma igreja que eu, né? Nós somos uma igreja. Essa distinção de que nós somos igreja e eles são a igreja do amanhã, pode ser um pouco equivocada. Eles também são a igreja de hoje, tanto quanto eu e você. Mas nós vamos pensar numa liderança futura, uma liderança que se levantará a partir de mim e você, e como então haverá a nossa contribuição nessa posição. A partir disso, nós temos uma frase-chave, e essa frase vai nos acompanhar a partir daqui. Olha que interessante. O futuro é um aspecto vital da nossa fé e da nossa vida, porque quando enxergamos o futuro corretamente, então uma visão está envolvida aqui, ele não só nos permite transcender as nossas circunstâncias, algo que nos traz esperança, como também norteia a nossa forma de viver no presente, com um propósito. A ideia que nós vamos dividir aqui é nessas três orações que estão conectadas. A forma como nós vemos, como eu enxergo as coisas a partir de agora, o que vejo. Será que o que vejo e o que entendo me dá a possibilidade de transcender essas dificuldades? Me dá uma esperança? E se essa esperança é real e adequada, ela gera em mim um propósito, algo que devo fazer hoje? Então a gente vai falar de visão, vermos algo corretamente, termos uma esperança correta do que pode nos esperar, e termos então um propósito gerado a partir dessa visão e dessa esperança correta. Se a visão é correta e a esperança é correta, ora, o propósito é correto. Agora, se a visão é equivocada e a esperança é equivocada, o teu propósito é completamente equivocado. E as coisas que você faz hoje estão completamente erradas, porque você vê o amanhã de forma equivocada. Porque as suas esperanças são equivocadas. E aí os propósitos, nossa, eles vão embora. Eles desaparecem. O problema é quando adotamos uma visão do amanhã que endossa, que valoriza, que interpreta de forma equivocada o trabalho do cristão no mundo. Equivocada. A forma como enxergamos as circunstâncias atuais que dizem respeito à igreja e ao mundo, equivocadas. Como entendemos e percebemos a realidade de ter filhos, de tê-los, os tendo, quanto devíamos ter e o que fazer quando os temos. Como criamos os nossos filhos, pessoalmente ou terceirizamos as outras coisas, as escolas, as telas, as babás e as outras distrações
que te trazem uma vida melhor e mais confortável, mas te distanciam de um propósito daquele que tem uma visão e uma esperança correta. Pais cada vez mais ausentes, omissos, estáticos, não intencionais e passivos espirituais. Um problema. Essas condutas são fruto de uma visão, de uma esperança equivocada. E aí nós começamos, no primeiro ponto, quanto à igreja, que vai falar de uma visão, de uma esperança, de um propósito. Visão, qual é a ideia? O que é possível vislumbrar ao olhar o futuro da igreja? O que é possível perceber ao buscarmos a visão do futuro dos nossos filhos? E responder essa pergunta é extremamente difícil, porque eu não trabalho com adivinhação ou desvendamento de mistério, é muito complicado. Mas há circunstâncias atuais que nos dão indícios de que, caso sejam elas as visões que nós temos, há um equívoco futuro muito presente, muito possível. Eu queria que nós refletíssemos em grupos que eu vou propor, mas não exaustivamente. Há outros problemas que podem ofuscar a nossa visão, aquilo que nós vemos, e esse ofuscamento da visão, talvez tenha a ver com o retiro que o Zé Pedro prega, esse ofuscamento da nossa visão gera em nós uma esperança equivocada e propósitos equivocados. A ideia é que você identifique essas visões equivocadas para que nós, então, corrigimos com o auxílio do Espírito Santo. Sabe uma primeira visão equivocada de visão de futuro que nós podemos ter? Incertezas globais. Nós vivemos num mundo, enquanto sistema, caído, se distancia cada vez mais de Deus. Há um espírito babilônico que governa esse mundo, e isso é real, é perceptível. Não há dúvidas que cada vez se tornará mais difícil ser um cristão que confessa ao Senhor como Salvador no sistema em que vivemos. O mundo é contra isso, o sistema é contra essa realidade. Isso pode comprometer a nossa fé, sobretudo aqueles cristãos que colocam e depositam a sua esperança numa regeneração global, enquanto melhoria política e social de um cenário adequado, porque nós somos cristãos que vamos se envolver e influenciar o mundo, e nossa, um dia isso tudo vai resolver. Visão equivocada. A sua visão vai te dar uma esperança equivocada e um propósito equivocado. O mundo que nós vemos e os acontecimentos que sabemos que vão seguir a partir daqui, cada vez pior. Cada vez pior. Não há solução advinda de uma posição humana para esse mundo. Incertezas globais. Nós precisamos enxergar isso de uma forma correta. Há mais. Incertezas da pós-modernidade. Nós vivemos sobre a influência desse movimento, do movimento de uma subcultura mundana, que vai nos implementar sentidos como relativismo, não é verdade absoluta, individualismo, enquanto a minha suficiência como um ser autônomo, subjetivismo, né? As coisas são muito abstratas, emocionalismo, vale apenas aquilo que você sente, nem sempre aquilo que você sabe. Será que há conhecimento sem emocionalismo? Um consumismo, nós somos pessoas que precisam viver a usufruir de prazeres. Então, aquilo que não nos serve, ou aquilo que não nos faz sentido enquanto uma sensação prazerosa, a isso então nós distanciamos, porque aprendemos a consumir tudo, objetos, instituições, pessoas. Há um risco quando pais adotam esse tipo de visão e transmitem aos seus filhos. Os filhos têm esse relacionamento com Deus, e aí por isso não são cristãos piedosos, porque relacionam a piedade a um resultado natural e físico, como a Rebeca falou, são pragmatistas, né? É uma relação simples, são consumistas, porque os pais são consumistas, veem o mundo dessa forma, ensinaram os seus filhos assim, e vêm para a igreja assim. A juventude então precisa servir aos filhos, o retiro precisa ser agradável a ele, enquanto uma sensação prazerosa de bem-estar humano. É um desafio, uma visão equivocada. Outra, incertezas familiares. Há jovens que, ao olharem a sua casa, a sua família, percebem um desastre e respondem: como então perceber que há um mundo bom, adequado e feliz, se a minha família está completamente destruída? Se o casamento dos meus pais, se o relacionamento, se a forma como me tratam, a forma como dirigem a palavra a mim. Há uma palestra na Universidade de Yankee, em 2005,
que o palestrante Bill Vischer fala o seguinte: algumas pessoas acreditam que o Vietnã foi a fonte do cinismo moderno na América. Mas para mim, para muitos dos outros da minha geração, a verdadeira raiz desse cinismo, dessa falta de fé, eu creio, está muito mais perto da casa e é muito mais pessoal. Quando éramos muito jovens, nossos pais quebraram suas promessas. As promessas que fizeram um ao outro e as que fizeram a nós. Em um período muito curto de tempo, milhões de crianças americanas descobriram um mundo que não é um lugar seguro. Desesperança. Conseguiram contemplar as suas famílias sendo desmoronadas. Não há esperança que subsista isso. O divórcio de pais conspiram contra uma geração inteira, que não consegue mais acreditar em um ótimo, grande e lindo amanhã. Não há mais esperança, porque contemplam aquilo. E nós, enquanto pais, somos responsáveis pela visão que nossos filhos temos. E nossos filhos veem os nossos casamentos, veem as nossas casas. Desesperançoso. O casamento dos senhores exerce uma influência esmagadora na vida dos seus filhos. Esmagadora influência. E eu ainda nem cheguei na criação de filhos, que são coisas simples ainda. O resultado disso, a junção dessas visões, molda o que enxergamos do futuro, molda o que podemos ter como expectativa, como esperança. Imagine os desafios dessas pessoas, dessas visões, somada a um avanço de contexto da igreja, numa geração caída e desconexa de Deus, e uma maternidade próxima e não intencional. Imagine você, os nossos filhos enxergando essa realidade, um mundo que cada vez fica pior, e pais omissos. Pais que não fazem nada. Os filhos estão vendo, o mundo está piorando, e os pais cruzam o braço. É um problema. É um problema. O desastre está pronto, o desastre está feito. Então, Derek, beleza, então como a gente chega à esperança? O que fazer para termos então uma visão esperançosa desse futuro? Meu Pai amado. É muito interessante o verso que nós lemos. Vamos lá, abre sua Bíblia aí, por favor, comigo de novo. E a gente leu o capítulo 4 de Gênesis. E aqui está a constatação do primeiro nascimento. O primeiro nascimento aconteceu aqui, né? Até porque Adão e Eva foram, Adão formado do pó, Eva da costela. O primeiro nascimento se dá aqui. Agora, com a sua Bíblia aberta, participa comigo, por favor. Esse primeiro nascimento, essa constatação que Moisés faz do nascimento, se dá após o que acontecer? Quem tem uma sugestão, olhando a sua Bíblia aí? O pecado, é verdade. Mas tem algum evento que acontece após o pecado. E aí logo há a constatação do primeiro nascimento. Que evento é esse? Não? Vou dar a resposta. Expulsão do Éden. A expulsão do Éden. Você vai ver que no último versículo do capítulo 3, está dizendo, olha, foram expulsos do Éden, colocou os anjos, uma espada, tá? Não volta mais para que não voltasse a árvore da vida. E olha que interessante que quando o homem peca, quando Adão e Eva pecam, eles se tornam inimigos de Deus. Inimigos de Deus. O pecado nos distancia de Deus. E Deus tinha todas as razões possíveis para matá-los ali agora. Pronto, acabou. Esquece, não quero mais. Tchau. E aí, Deus, de fato, cordeiro, né? A roupa de pele de animais, os expulsa. E a primeira coisa que Moisés constata é o nascimento. Perceba que Deus permite que os seus inimigos de Deus, né, pecadores, multipliquem-se. Multipliquem-se. Inimigos, acabaram de pecar. Vou resolver temporariamente isso aqui. Sai do jardim, fora do jardim. E aí, deu à luz Caim, Abel, e vão multiplicando. Isso não parece estranho a vocês? É muito estranho. Mas, Derek, tudo bem, onde está a esperança aqui? A esperança está em Gênesis 3,15, no proto-evangelho, quando se promete que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E apesar do fato de terem pecado, se tornarem inimigos de Deus, distantes de Deus, expulsos do jardim, filhos, multiplicam-se. Porque esse era o meio pelo qual a esperança viria à terra. Perceba você que a solução de todo o problema da humanidade dependia de um nascimento, de filhos. E Adão e Eva, então, olha, filhos. Perceba que a ordem de multiplicar e povoar, além de haver a posição de espalhar a glória de Deus sobre a face da terra, há uma posição esperançosa.
É nessa multiplicação que um dia há de vir um descendente, há de nascer um descendente. A esperança está aqui. A esperança está aqui. Quando Adão e Eva expulsos do jardim, filhos. E Moisés, exatamente após a expulsão, o nascimento de um filho. Havia um mito de uma expectativa judaica das moças, quando nasciam mulheres, a expectativa de, ora, será que de mim haverá então de ser o nascimento virginal? Tinha uma expectativa no nascimento. Houve a esperança de um nascimento e há uma esperança no retorno. E essa é a nossa esperança. Apesar de toda a dificuldade e angústia que nos cerca, nós podemos colocar a nossa esperança em algo que acontecerá quando nós temos uma visão adequada desse futuro. O descendente que nasceu e prometido no proto-evangelho, Gênesis 3,15, há de um dia voltar e redimir todas as coisas. Essa é a nossa esperança. Isso, com muito medo de ingressar no tema da noite, eu não posso falar muito sobre isso, que talvez seja um assunto. Mas nós não temos a esperança numa regeneração humana por evolução de um mundo, da nossa paternidade, da influência que nós temos nesse mundo. Mas a esperança que nós temos é de uma regeneração daquele descendente que nasceu e voltará. E com ele regenerar todas as coisas. Essa é a nossa esperança. Nós, a partir disso, se essa realidade, se entender isso, não nos traz uma esperança, não há muita coisa a trazer. Se essa visão não traz uma esperança a mim e a você, não sei o que traz. Se a realidade de somos um corpo de Cristo, que devemos permanecer fiéis até o fim, apesar das circunstâncias, e somos pais que têm pressa e paixão por inculcar à mente dos seus filhos essa realidade, de onde são, quem você é, o que houve, o que você precisa enxergar do futuro e qual deve ser a sua esperança. Filhos precisam ter esse entendimento, pais precisam ter esse entendimento, porque se enxergarem um futuro cuja solução humana é insuficiente, mas tiverem a esperança de que há um Deus que nasceu, morreu, viveu, morreu, sepultado, ressuscitou, ascendeu, governa e voltará, essa esperança que você tem guia o propósito pelo qual cria o teu filho. Essa esperança que você tem, caso seu filho inculque ela em mente, guia o futuro da vida do seu filho. É diferente. Se há em nós uma esperança que nos torna capazes de suportar, de perpassar os nossos medos, ultrapassar todas essas coisas, é essa a esperança. E essa esperança, caso nós a tenhamos, e se Deus quiser, o Espírito Santo em nós nos dará, àqueles que ainda não têm, nos gera um propósito. Nos gera um propósito. Qual o propósito? Caso nós tenhamos uma visão adequada, uma esperança adequada, seremos norteados a viver no presente uma vida adequada. O autor do livro A Igreja do Amanhã, eu não sei pronunciar o nome dele, ele supõe duas posições, evolução e evacuação, que o mundo pensa assim, puxa, então, se nós somos cristãos e de fato precisamos preservar o mundo, então há uma evolução que começa a partir de nós, e esse mundo será regenerado pelo esforço humano. Falho, está errado. Ou ele pensa na evacuação, puxa, então se não há o que fazer, se essa evolução não depende do homem, nós não podemos fazer absolutamente nada, então evacuamos. Nos restringimos e nos isolamos às igrejas e o mundo que apodreça. Errado também. Errado. Toda a compreensão do Evangelho é capaz de gerar em nós um propósito maior. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o motivo pelo que vivemos. Há aplicações desse propósito em diversas áreas de nossas vidas. A forma como vivemos deve ser moldada por esse entendimento. Eu glorifico a Deus e gozo de Deus eternamente, agora e no futuro. A eternidade será guiada por esse entendimento. Quando eu pensava sobre esse tema, eu confesso que quando a Janeira entregou, assim que o retiro terminou, fiquei muito preocupado, assim, uma angústia, angustiante, um pessimismo, que eu pensava, puxa, não tem. A igreja do amanhã dos meus filhos é uma igreja destruída. Destruída. Porque pais, a paternidade e a maternidade se perdeu, as esperanças estão em coisas distintas. Já era, a gente está frito. E arduamente Deus trabalhou isso no meu coração e há muito exausto, as coisas fizeram sentido pela misericórdia de Deus. Há um propósito em sermos quem nós somos. Há um propósito em vivermos como vivemos. Há um propósito de que estarmos nesse mundo e sermos quem agora nós somos, regenerados pela obra do Evangelho em nossas vidas.
Jesus, no Evangelho de João, quando faz a oração sacerdotal, explica sobre essa questão, que os livre, mas não tire, fique, vai continuar, como o Senhor me enviou, agora eu envio eles, e nós estamos no mundo ainda, e há um papel a ser desempenhado por isso. Quando Jesus fala em Mateus, da percepção de sermos sal e luz, há muito interessante que é a ligação de o sal, quando se perde o sabor, se torna insípido, né? E a luz, como esconder essa cidade, a luz não fica debaixo da mesa, mas sobre a mesa. Há uma posição quanto ao sal, de ser algo perceptível, né? A influência cristã do Espírito Santo em nossas vidas. Se algo que seja percebido pelos sentidos, o sal era percebido pelos sentidos, havia de fato uma intenção de preservação, mas sobretudo de percepção. Tanto é que a relação de quando o sal, qual o problema do sal? Quando perde o sabor, se torna insípido. Se nós, enquanto sal, perdemos o sabor, então deixarmos de sermos percebidos, é insípido, para que serve? Ou a luz está no contexto talvez de preservação e de ser notado também, não se bota debaixo da mesa, mas acima, então ela dissiparia as trevas daquele ambiente. Há um motivo pelo qual estamos nesse mundo. E nós, por um momento, fixamos uma bolha, né? No sentido de evacuação, parece. É muito interessante como fizemos de tudo para que nos proteger em parte. Hoje é possível para um crente usar roupas cristãs em um cruzeiro de férias cristão, onde possa se enturmar com artistas cristãos, comprar livros cristãos, assistir filmes cristãos no cinema, postar os seus vídeos numa rede social cristã para os seus amigos cristãos. Eles frequentam shoppings cristãos. Sabia que tem igrejas em São Paulo que tem shoppings dentro da igreja, praça de alimentação, de cristão. Você não tem influência com o mundo, é cristão, você vive ali. Umas igrejas de 28 mil membros, descobri essa semana. Tudo, tem praça de alimentação, tem shopping, tem um cineminha, acabou o culto, aqui, todo mundo junto, acabou, vamos embora, vai lá. A escola é cristã, a faculdade é cristã, tudo é cristão. Nós não temos envolvimento com o mundo no sentido de influenciar esse sal e luz. E essa semana a gente conversava com o pastor Helder Cardim, que é um homem de Deus. Ele falava sobre, ele começou a vender café, fazendo um café assim, excepcional, eu trouxe para a gente provar lá, um cheiro espetacular de café. E aí, quando terminou a aula, assim, eu falei, de onde veio o café? Ele, sabe o que aconteceu? Assim, eu e a Juliana, a esposa dele, a gente cria os nossos filhos para que eles vivam no mundo e influenciem. E aí, em certo momento, meu filho cresceu e falou assim, papai, legal, mas a gente está no mundo, mas o senhor e a mamãe não estão. Vocês vivem na igreja, de seminário em seminário, e aí? E ele falou assim, rapaz, meu filho falou aquilo, eu sou uma farsa, sou um mentiroso. E aí, então, desenvolveu essa habilidade de estudar sobre café e ser, então, o café o meio pelo qual ele visita alguns lugares aleatórios, uma fábrica, algumas cafeterias, para conversar sobre o café e, então, ter a oportunidade de encontrar com pessoas que são descrentes. Nós temos esse papel. Eu falei, cara, que excepcional. E não é uma empresa lucrativa, todo lucro doa às pessoas, e só uma estratégia de encontrar pessoas que não são cristãs. Um propósito além da bolha. Furarmos a bolinha que nós vivemos e aonde eu preciso ser percebido enquanto sal? Aonde eu preciso dissipar trevas enquanto luz? Um propósito. E caso nós tenhamos uma visão adequada, uma esperança adequada, um propósito adequado. Isso a mim e a você, que somos igreja, e a mim e aos seus filhos. A você e os seus filhos. E vão aprender isso com você. E se tornarão a igreja do futuro, a igreja dos seus filhos, uma igreja que percebe a necessidade de pregar o evangelho. Não de viver uma bolha. Mas há algo mais específico, uma esperança mais específica, quanto aos nossos filhos. E aqui, caminhando para o final, nós precisamos mudar, se não tudo, muita coisa do que pensamos sobre filhos. É triste. Como vemos, porque deveríamos vê-los, porque deveríamos tê-los, como fazer para criá-los. E eu dividi essa em 3 partes. A primeira parte ali, como vemos os nossos filhos. Isso é extremamente importante. A minha geração, ou grande parte da minha geração, deixou de ver filhos como uma expressão palpável, uma expressão tocável, uma expressão material da bondade, graça e misericórdia de Deus e passou a vê-los como um problema. O problema da minha vida é que se Deus me livre, minha esposa engravidar fora da hora. Isso vai acabar com o nosso planejamento familiar. Que família é essa? Que família é essa? Uma geração egoísta, individualista, com o entendimento necessariamente equivocado de Deus do Evangelho. Porque tem a visão equivocada, tem a esperança equivocada, e aí vivem na bolha.
Mas caso tivesse a visão correta e a esperança correta, fora da bolha, é ter filhos, não é? Planejamento familiar que não seja ter filhos é um planejamento familiar equivocado. Desculpa, família é para ter filho. Egoísta. Uma percepção ímpia, não é cristã essa percepção. Mas há muitas influências ao sonho profissional, e como então fazer com que eu seja uma autoridade profissional na minha área se um filho tiver e eu tiver que acordar de madrugada e for privado do meu sono. Puxa, não tem como, eu fui chamado a ser um profissional excelente. Não foi não, cara. O desempenho feminino nas relações familiares e empregatícias, puxa, é justíssimo que nós estejamos presentes. Justíssimo. Mas será que esse é o propósito adequado? E como então conciliarmos essas relações? A necessidade de gozar prazeres irresponsáveis da eterna adolescência. Eternos adolescentes. Nós queremos sair e não ter hora para voltar. Nós queremos dormir a hora que quisermos, ou passar a noite vendo Netflix. Ou eu quero... Infantilidade. O propósito de uma família é ter filhos. Ou o amor ao dinheiro. Nossa, olha, filho é um problema financeiro inacreditável, né? É muito difícil. É um gasto, nossa. Meu Deus, que gasto espetacular, né? Como se bênção fosse pizza. Eu gosto muito da posição que o Paulo Borges Júnior fala sobre isso. As pessoas, os cristãos veem a família como, eu tenho uma grande pizza. Eu e Raíssa comemos uma pizza inteira. Glória a Deus. 4 para cada, é igualzinho. E aí eu tenho uma família e uma pizza de 8 pedaços. Se eu tenho um terceiro membro, então é menos pizza. Se eu tenho mais um segundo, menos pizza ainda. Aí tem que comprar 2 pizzas. Bênção não é pizza, como se a gente vai dividir isso, a gente vai ficar com menos. A gente vai dividir e ficar com mais. Filhos. Precisamos resgatar o entendimento, que não foi para esse entendimento que Deus nos constituiu família. Foi para termos filhos. Minha mãe fica doida, eu falo, tem que ter filho. Filho é doidado, tudo bom. Tem uma certa responsabilidade de como tê-los? Claro, evidentemente, pode planejar? Claro, não chamado uma irresponsabilidade financeira familiar, ou planejamento, não é isso. Mas o propósito pelo qual existimos e construímos famílias. E por que nós então? Legal, Deck, mas por que então nós deveríamos vê-los, no sentido de tê-los? Porque filho é bênção. Não há um versículo na Bíblia que seja contrário a esse entendimento de que, olha, aquela pessoa teve filho, fulaninho coabitou com ciclano, eles foram amaldiçoados porque nasceu um filho. É difícil que isso aconteça, é difícil. E o contexto de Gênesis, quando o salmista vai dizer no Salmo 127, né, sobre a segurança, vamos lá rapidinho, dá tempo. Eu vou ler, você acompanha depois. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor o vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo. Percebe como é o contexto de segurança? O nosso trabalho enquanto segurança é inútil. Se eu fizer e o Senhor não fizer, inútil. Mas se o Senhor fizer, então há utilidade nisso. O Senhor concede sono. E aí o 3, os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal, ou seus inimigos à porta, a NAA fala sobre isso. Perceba que há um contexto, a gente aplica esse texto como filhos são flechas, né? Então nós nos lançamos. Tudo bem. Mas há um contexto de segurança. Percebe como o início do Salmo fala assim, olha, se o Senhor não fizer, o seu trabalho é em vão, o Senhor é que segura, o Senhor é quem protege e guarda. E aí no final está dizendo, olha, bendito o homem que enche deles a sua aljava, porque não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos, à porta ou ao tribunal. Perceba como a segurança é o Senhor que segura, mas o homem que tem filhos também consegue se proteger e também ser segurança. O Senhor é a segurança, mas ter filho e uma posteridade é uma segurança. Uma segurança prática, né, de ser sustentado na sua velhice, e inclusive se liga ao mandamento de honrar pai e mãe, né, ser sustentado pelos seus filhos, a sua herança, a herança de fato, mas o contexto de seguro. Feliz é o homem quando tem filhos, porque é uma família segura, uma família melhor amparada, tendo Deus como sua segurança, porque em vão o homem trabalhar, mas tendo filhos, a segurança em Deus, mas a segurança em flechas na aljava, é uma arma, segurança. E nós desperdiçamos isso. Está tudo bem. Há uma contribuição no Evangelho. Por que será que os islâmicos, os muçulmanos, é a religião que mais cresce? Porque os caras fazem filhos. Filhos. Há um contexto evangelístico no fazer filhos. Se nós fizermos uma conta simples, na média de um casal moderno cristão, é um filhinho. E aí 2 pessoas, um filho, 2 pessoas, um filho. Ao final das contas, se nós contarmos 10 pessoas tendo 10 pessoas
se relacionaram e tiveram filhos. A próxima geração é menos da metade deles, porque eles geraram apenas um filho. Nem repor eles conseguiram repor. Nem repor. Porque para repor, para manter a mesma geração de cristãos, tem que fazer 2 pelo menos. Porque você e sua esposa pressupõem que sejam cristãos. Fizeram 2 filhos cristãos. Agora fez um, só está diminuindo. Só está diminuindo. A vida com filhos é melhor que uma vida sem filhos. Deus há de ter misericórdia daqueles casais que não têm filhos e precisam pensar em outras alternativas, e há muitas alternativas, mas uma vida com filhos é melhor. Cumprir o seu propósito adequadamente nos satisfaz enquanto famílias cristãs. Nós precisamos tê-los. E por fim, como criar esses filhos, que é o maior, a dificuldade, a intencionalidade de pais é completamente perceptível. Dá para ver filhos de pais intencionais e filhos de pais não intencionais. Meus irmãos, você acha que a gente não percebe? Acha que não percebe? Você acha que a gente não percebe juniores que não sabem ainda o que é capítulo e versículo da Bíblia? Você acha que a gente não sabe o que é isso? Que a gente não vê? Você acha que isso não existe? Dá para ver. É escancarado, é perceptível. Você acha que a gente não consegue perceber filhos que terceirizam a criação, pais que terceirizam a criação dos seus filhos? As escolas, babás, telas. Puxa, mas eu não consigo. A agenda do trabalho é muito... O propósito é ter filhos, é criar filhos. Chamado a isso. Há uma esperança nessa nossa posição. Eu acho muito interessante Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 4, 19, que vai falar, chamando-os de filhos, tipo, olha, novamente eu estou sofrendo dores de partos para que Cristo seja gerado em vocês. Para que Cristo seja gerado em vocês, eu sofro novamente dores de parto. E é muito interessante que no contexto dos Gálatas, eles estavam se voltando a algumas práticas judaicas, quanto à circuncisão e etc. E Paulo está dizendo, eu já falei uma vez, eu já falei outra vez, e agora, até um pouco ríspido, né? Agora, meus filhos, eu estou sofrendo novamente as dores de parto para que Cristo seja gerado em vocês, para que o caráter de Cristo seja formado em vocês. Mais uma vez, isso é muito interessante que Pedro também fala sobre isso. Olha, eu estou insistindo, empenhe-se, eu estou me empenhando, estou insistindo com vocês. Judas, quando vai falar a mesma coisa, só Judas, irmão de Jesus, Judas antes de Apocalipse, mesma coisa. Olha, como eu estou insistindo para que vocês batalhem pela fé, como havia um trabalho desses homens nas suas igrejas, de insistência, de permanência, de trabalho exaustivo, e nós enquanto pais, não, eu vou levar para a igreja, mas assim, eu vou deixar ser natural, quando Deus tocar no coração dele, natural. E a gente confunde pacificidade com passividade. Eu não estou dizendo que você não precisa ser pacífico com o seu filho, no fato dele vir à igreja e conhecer ao Senhor. Pacíficos, mas não passivos. Não passivos, no sentido de, Deus fará. E quando tocar, o teu filho vai no retiro, olha, quando Deus tocar no coração dele, glória a Deus, ele vai ao retiro. Satanás. Pacíficos demais, passivos demais. São filhos. Nós somos pacíficos com os nossos filhos, mas eu não sou passivo com ele, no sentido de cruzar os meus braços e deixar que as coisas aconteçam. Meu irmão, você acha que há a possibilidade de um islâmico flertar com a ideia de um filho não ser da sua religião? Você acha que há essa possibilidade? Não existe isso. Não existe isso. E nós, conversando essa semana com alguns de outras igrejas, falávamos, puxa, é interessante quando nós pegamos alguma pessoa desviada, e nós vamos voltando na árvore genealógica dela, da família dela, cara, em algum momento essa família se encontrou com o evangelho, e alguma coisa aconteceu, e puxa, tudo bem, se desprenderam. Que isso, cara? Que isso? Por que o cristianismo acontece isso? Por que nós somos o tipo de pais que são pacíficos, mas também passivos, esperamos que o Espírito faça algo sem a nossa contribuição, sem absolutamente nenhuma de nossas responsabilidades? Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. Nós precisamos insistir com nossos filhos até que o Cristo seja formado neles, para que eles tenham um caráter amoldado pelo Senhor. Eu tenho um trio ali, ó. O meu trio ali, ó. Levanta a mão, meu trio aí, ó. Ano passado a gente foi na Bienal, eu falei, olha, um livro para vocês vão ler esse livro aqui. 60 dias de devocional, né? Vão ler isso aí. Pacífico. Só ler o livrinho. E aí elas gostam da banda Projeto Sola. Aí eu falei assim, olha, Projeto Sola vai vir no Rio. Vamos no show? Fala com o pai de vocês, gente, não tem hora para chegar em casa. Ouviu? Não tem hora para chegar em casa. Tarde. Mas aí, para ir, tem que decorar as músicas, para a gente cantar.
Músicas que são cristocêntricas. Então, se elas decorarem para ir no show, alguma coisa fica no coração delas. Pacíficos, não passivo. É diferente, é diferente. É muito interessante que essa semana minha cabeça está assim, o privilégio que eu tive assim, espetacular. E aí o Franklin Ferreira contava da experiência que ele teve em Austin, na igreja do Mark Dever, do autor de 9 Marcas. Ele falava sobre, assim, tipo, uma igreja que se entrou na palavra, é inacreditável como essa igreja fica no centro de poder do mundo. Estão assim a 4 quadras da Casa Branca, a 6 quadras do Capitólio, centro de poder do mundo, o mundo está ali. E aí o culto da manhã tem 3 horas. Cantam 7 louvores, 1 hora de pregação. Acaba o culto, o pessoal já abre a porta, eles trazem galões assim, de chá, de café, de suco, abrem as mesas, todo mundo fica dentro da igreja. E tem culto à noite. Só que eles esperam o culto da noite na igreja, já ficam ali. Tem prazer nessa convivência, porque reconheceram a igreja o propósito de estarem juntos, viverem juntos, para a partir daquela semana depois, irem para o mundo e falarem daquilo que viveram, expressarem aquilo que conhecem. Uma igreja centrada na palavra e de um propósito assim, muito específico. E não é uma igreja pequenininha, não. 1.800 membros, visitantes por culto, 2.000 pessoas por culto, no centro de poder do mundo. Não são pessoas que não têm o que fazer porque não têm poder aquisitivo. Não é isso não é falta do que fazer, não. E nós? Ah não, a igreja, a visão daqui, acabou o culto, eu vou embora. Meu filho, se quiser, ele vai. Não sei também, está tudo bem, eu sou pacífico e passivo. Meu filho não pode ser obrigado, porque se eu obrigar ele a ser cristão, ele vai ter uma posição equivocada de Deus. Então, deixa de ser descrente, aí a visão dele de Deus está certa, né? Olha que incongruência, não faz sentido isso. Nós somos pais cristãos, nossos filhos vão ser cristãos, porque nós somos intencionalmente fazê-los com que o caráter de Cristo seja formado neles. Intencionalmente. E até um certo momento da vida, nem tão pacíficos assim. Não vai na igreja? Tá doido? Não vai na igreja? Quantos anos você tem? É difícil. Uma paternidade e maternidade responsável e fundamentada na palavra de Deus é a maior contribuição que um homem e uma mulher podem dar à sociedade futura. A maior contribuição. A tua missão não é ser uma autoridade no teu trabalho, sei lá, qualquer coisa que você pense que seja. A tua missão enquanto homens e mulheres cristãs, casados ou se vão casar, é contribuindo com a sua paternidade e maternidade, criando filhos cristãos, que sejam fiéis, permaneçam fiéis, e que vão gerar filhos cristãos, que sejam fiéis, permaneçam fiéis, que vão gerar filhos cristãos, de preferência muitos filhos cristãos, permaneçam, sejam, ensinem, porque tem uma visão adequada do futuro, que tem uma esperança adequada naquele que nasceu e há de voltar, e há um propósito adequado no que se fazer a partir desses entendimentos. A igreja dos nossos filhos, a igreja dos meus filhos. Essa é a igreja dos meus filhos, dos nossos, dos teus. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém?